Amigos da TV do Povo, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui produzindo as matérias a despeito da negação, da negativa, ou seja, da recusa do habeas corpus do nosso, porque infelizmente é seu, meu, não podemos dizer que é só meu ou que é só seu, é nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aconteceu que ele teve um pedido. Vamos voltar a fita atrás. Pronto, voltamos à fita. Lá no passado, 2016, Lula recorreu da condenação, começou o processo dele de julgamento do triplex do Guarujá. Ele então foi condenado em seguida, em 2017, se não me falha a memória, a 9 anos de prisão em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro. Depois ele recorreu então e não teve os recursos aprovados, recorreu à segunda instância, no TRF4, lá do sul do país. E aí, nele recorrer, ele foi mais uma vez condenado e teve sua pena aumentada de 9 para 12 anos e 1 mês. Nisso, ele então estava sujeito a ser preso, de acordo com o entendimento de alguns tribunais e de algumas jurisprudências. Nisso, ele solicitou, antes da Páscoa, o julgamento de um habeas corpus. Um juiz dele, inclusive, era ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, um dos advogados que ele colocou, e aí foi aceito o adiamento para a data de ontem, quando começou a julgar 2 da tarde e terminou por volta de 1h30 da madrugada, com o voto final da ministra Carmen Lúcia. Então, foi assim, o relator funciona assim, o relator vota primeiro, o relator do processo, do caso. Depois, votam os ministros que começaram mais cedo, que entraram por último fazer parte da corte, dos 9 ministros que faltavam, e por último vota o presidente do STF, no caso a presidenta, ministra Carmen Lúcia. E no seu voto, o único que votou diferente foi o ministro Gilmar Mendes, que pediu uma antecipação do seu voto, pois ele teria que fazer uma viagem urgente. Então ficou assim. Primeiro voto relator contra o habeas corpus. O segundo voto foi do ministro Gilmar Mendes, que declarou a mudança do seu voto, que deveria se julgar. E aí ele recebeu, dá pra gente pensar, vamos que pensar, porque é livre a manifestação do pensamento. O que eu vou dizer aqui é porque eu sou livre em dizer o que tenho que dizer. Não estou dizendo que isso aconteceu, seja claro. É livre a manifestação do pensamento declarados no artigo 5º, 220 e tantos outros artigos até o primeiro da Carta Magna do nosso país, que é a Constituição Federal da República Brasileira, a CFB. Então, o ministro Gilmar Mendes, em 2016, ele disse que não justificava ele dizia assim, que uma coisa é estar sendo, digamos assim, o cara suspeita. Segundo, é condenar. E terceiro, é ter prova da condenação e já prisão, certo? Então, o que eu quis dizer? Que em primeira e segunda instâncias for dito bem claro que um condenado ele fosse julgado, ele já poderia cumprir pena, mesmo que possa recorrer no STJ ou no STF, esgotado o transitado de julgado, mas mesmo assim ele está sendo preso, condenado e continuar. Mas aí ele declarou teve em Portugal, Lisboa, e teve em Lisboa, que é Portugal, se não me engano, e ele disse que mudou, porque isso não poderia virar regra, senão ia atrapalhar o país. Olha, dá-se a entender, como disse os artigos 5º e 220 da Constituição, dá-se a entender que ele foi comprado por ele ter mudado seu voto. Então, aí empatou os votos 1 a 1, certo? Depois veio os outros ministros a votarem. Aí ficou 2 a 1 contra o habeas corpus, 3 a 1 contra os habeas corpus, e o voto da ministra Rosa Weber, que ela foi colocada pela petista Dilma Rousseff, enquanto estava no seu presidente, é difícil, né? No comando no país, durante aí 5 anos e 2 meses, se não me engano. Então, a presidenta Dilma Rousseff colocou a ministra Rosa Weber, do PT, indicada pelo PT, para o ministro
Então, a ministra Rosa Weber disse bem claro, olha, o meu voto, eu tenho duas opções, ou eu voto de acordo com o meu gosto, que era ser a favor do habeas corpus, ou eu voto de acordo com as jurisprudências. Então, eu vou ficar de acordo com a jurisprudência. Então, aí ela votou de acordo com a intenção da justiça. Condenados em segunda instância devem começar a cumprir pena, e mesmo que recorra, ele possa, então, se achar que houve um erro, ser liberado e depois entrar com danos morais, etc. Mas então ela votou e aí ficou em 4-2. Depois veio mais um ministro e votou e ficou em 5-2. Os próximos outros 3 ministros, para completar os 10, votou então a favor do habeas corpus. Lá para meia-noite e meia, por aí, 1h da manhã, estava empatado de 5-5. Finalmente a ministra Carmen Lúcia entra com a sua votação e todos fazem aquele discurso de ler lá 10, 15 páginas. Ela se absteu de ler as tantas páginas dela e leu só os tópicos mais importantes, mas aí sinalizou que ela votaria contra o habeas corpus, e como isso aconteceu, ficou 6-5. Só que antes dela concluir o seu voto, o ministro pediu a palavra para julgar como foi do julgamento da modalidade, da modulação em ano passado, assim que votou 6-5 de a ficha limpa aplicar a todos os políticos de todas as esferas, tanto vereador, prefeitos, deputados estaduais, distritais, deputados federais, governadores, senadores e presidentes, se houvessem caso, fossem considerados como ficha suja, mesmo que já tivessem cumprido os 3 anos e deveriam pagar 9 anos. Então, candidatos abaixo de 2009, políticos eleitos em 2009 e que já haviam sido condenados, 2008 é um exemplo, e haviam sido condenados por 3 anos, passariam a ser condenados por 9 anos. E aí um ministro pediu para julgar a modulação. Como é que seria essa modulação? Ia ser cassado no momento do registro da candidatura, no momento de começar as eleições, no momento da votação, que foi em 5 de outubro do ano passado, 2016, por exemplo, ou no momento da sua diplomação, ou no momento da sua posse. Então, a modulação seria tratar esses detalhes, caso a caso. Então, essa modulação que foi tentada em novembro de 2017, ela foi julgada em 1º de março. Mas a publicação não aconteceu. Aí que é o grande pulo do gato. A publicação poderia ser, como ainda não aconteceu, podem passar os 4 anos dos políticos que tiverem prefeitos que foram eleitos, vereadores que foram eleitos e deputados que foram eleitos, que vencem o mandato agora no dia 31 de dezembro de 2018, poderão ainda gozar de mais um prazo, porque não tem prazo para publicar. Pode ser publicado agora ou nunca ser publicado dentro do prazo de cassação. Então, eu acredito, como jornalista que vos fala, acredito que no mínimo será postergada a publicação para março do ano que vem, para ganhar prazo, porque o país está quebrado, fazer novas eleições para 6 meses para deputado estadual e federal, e senador e governador que estão pendurados, não justifica. Então, no mínimo, ganharemos até março do ano que vem. Outra coisa, então, essa modulação, antes da ministra Carmen Lúcia concluir o seu voto, houve aí um ministro que pediu, que me falha a memória agora, o ministro pediu para que pudesse modular. E aí essa modulação foi julgada e ela perdeu de 6-2. Então não precisou nem de votar mais outros ministros. Como é que seria essa modulação? Seria se ia aplicar a condenação do Lula já imediatamente ou se ele poderia continuar aguardando. Então, infelizmente, não ocorreu. E eu quero dizer que 6-5. Agora o que resta ao nosso Lula é entrar no PROCON, porque ele comprou 6 ministros e só apenas 5 cumpriu. Uma Rosa Weber, que foi a grande vilã aí do PT. Bom, tá dado o recado. Se você gostou dos nossos comentários desse vídeo, a gente faz vídeos de alta definição, VGA, de noite, mal feito, e como este, aqui na milha de edição. Se você gosta do nosso trabalho, como 5.000 pessoas gostam, duplique para mais um, para virar 10 mil. Nossa meta agora, os próximos 10 mil inscritos no nosso canal youtube.com/TV do Povo, certo? Obrigado, deixe seu like, sua inscrição youtube.com/TV do Povo e não se esqueça de clicar na engrenagem, sininho e marcar a caixinha para você receber nossas notificações. Claro, comente e não esqueça de compartilhar em todas as redes sociais que você faz parte e para os seus contatos, e-mails e etc. A TV do Povo, a gente, olha lá, ó,
se encontra aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo. Daqui a pouco, né, a gente posta mais um vídeo, se Deus quiser. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.